mas a gente vai continuar falando da entrevista do Gilmar que ele deu aqui para o Metrópolis, porque ele voltou a criticar as atuações da CPI do crime organizado e da CPMI do INSS e disse que o fracasso subiu a cabeça. O Gilmar ele mencionou aqueles vazamentos que a gente já criticou tanto aqui, que ocorreram durante o funcionamento dessas comissões lá no Congresso. Vamos assistir. Certamente, se a gente for avaliar essas duas CPIs, CPMIs, dá para falar que o fracasso lhes subiu a cabeça. Resulta inútil, perda de tempo, se fazem investigações que não levam a nenhuma conclusão. Mas as CPIs são importantes e por isso eu mesmo tenho defendido a necessidade de que haja uma reformulação das CPIs. Por exemplo, não é razoável que nas CPIs haja vazamento de informações, como vocês verificaram nessas duas CPIs. Então, é razoável que haja um controle. Eu, certamente, como juiz, quando for discutir esse tipo de questão, vou levar ao plenário, aos meus colegas, a necessidade de que haja maior responsabilidade das CPIs nos tratos dos dados. Vocês viram aquele caso das relações íntimas, das conversas íntimas de Marta Greff. Aquilo é educativo, aquilo é bom, aquilo é legítimo. É constrangedor aquilo. E não é? Muito. E não é? Olha, esse caso da CPI, tanto do INSS como do crime organizado, elas deveriam ser exemplares sobre o que não fazer. E aí, eu não sou ombudsman da imprensa, também não quero ser o catão, né, que simbolizava ali o discurso excessivamente moralista. Mas escuta aqui, o caminho seguido pela CPI do INSS foi um bom caminho? Colabora com a investigação? Colabora, ajuda a esclarecer alguma coisa? A do crime organizado, então, que aí é a CPI, aquela CPMI, a do crime organizado, essa ainda, essa se desviou do seu objeto com ainda mais clareza. E era tão evidente o rancor punitivista do relator, porque ele retomou a sua pauta de 2019, que era a CPI da Lava Toga. O Alessandro Vieira se coloca publicamente como inimigo de Gilmar Mendes, como inimigo de Alexandre de Moraes, e não é de hoje. Então, em vez, e aí é tanto em vez e também é ao invés, né? É em lugar de e ao contrário de. Né? De a imprensa está incensando determinados personagens ou pedindo imunidade para determinados personagens, deveria estar lastimando que tenham atuado como atuaram. Veja, as críticas ao Alessandro Vieira, ao que ele fez com a CPI do crime organizado, foram mínimas. Ao contrário, ele dá entrevistas como se fosse um pensador. Tratado como vítima. A mesma coisa aconteceu com o relator da CPI do INSS. Concedendo entrevistas, falando, dando... Quando crimes estavam sendo cometidos para combater o crime. Mas se não há vazamento, não há jornalismo. Primeiro, não é verdade. Eu espero que o jornalismo não se limite ao vazamento de coisas. Agora, quando há esse vazamento,
mesmo de dados que são de interesse público, é preciso que se considere que tem um crime sendo cometido na origem, se o dado é sigiloso. Não é da imprensa, mas tem um crime sendo cometido na origem. E quando o dado nada tem a ver com aquilo que está sendo investigado, nem interesse público tem, aí então nem se diga. Só que agora, na era das redes sociais, não precisa nem a imprensa, não precisa nem a imprensa noticiar. A rede se encarrega de noticiar. Isso é muito... E o ministro está chamando atenção para isso. Ah, não, nós não podemos disciplinar nada disso, porque disciplinar isso seria, mais uma vez, o Supremo se meter... Não, peraí. O Supremo, como guardião da Constituição, ele também guarda os direitos fundamentais. E eu acho que CPI, CPMI, são instrumentos importantes o bastante para merecer esse zelo. Não dá para viver num negócio assim, já que aconteceu isso e aquilo sobre o Master, então não tem mais... Já que aconteceu aquilo sobre o Master, não tem mais lei. Não tem mais nada. Né? Lembra aquela frase, como é que é? Ou se instaure a moralidade, ou nos locupletemos todos. Né? Ou se instaure a moralidade, todo mundo vai para a esculhambação. É isso? Então não tem regra? Então não tem lei? Não tem nada? Não vale mais nada? Ao contrário, é preciso estabelecer a disciplina.